40 mil quilômetros de novas estradas são construídos anualmente através dos Estados Unidos. Quase 30% dessas vias utilizam concreto projetado para durar de 40 a 50 anos. Cargas de várias dezenas de toneladas pressionam essa estrutura constantemente. À primeira vista, parecem faixas de rodagem comuns, mas na prática escondem uma engenharia avançada. Como transformar materiais brutos em rodovias tão resistentes? O segredo não está apenas na mistura do cimento. Leitos de estrada devem ser compactados tão firmemente quanto fundações de arranha-céus para suportar o peso. Pode-se notar o reforço de aço sendo posicionado na base, com precisão de centímetros. Mas isso é apenas o começo. Enormes pavimentadoras de concreto, com dezenas de metros de comprimento, avançam sobre o terreno. Elas operam como robôs industriais complexos diretamente no canteiro de obras. O processo converte a pilha de insumos em uma das infraestruturas mais duráveis existentes. 30%. Essa é a fatia exata das rodovias federais dos Estados Unidos construída com concreto de cimento. Embora a imagem comum de estradas seja o asfalto, essa opção técnica é frequente. Mas isso é apenas o começo. Por que usar concreto se ele oferece uma direção menos suave que o asfalto? À primeira vista, o conforto do piso negro parece superior, mas na prática, as vantagens técnicas decidem a favor do concreto em grandes rotas. Sua vida útil chega a 34 anos, o dobro da concorrência. Pode-se notar que ele não deforma sob calor intenso nem afunda com o peso de caminhões pesados. O processo está apenas ganhando velocidade. Máquinas de pavimentação contínua entram em ação para acelerar a obra. Com essa tecnologia, equipes completam de 3 a 5 quilômetros de pista em um único dia. O tempo de construção diminui drasticamente, liberando a estrada para o tráfego. Toneladas de solo precisam ser calculadas para remoção ou adição, muito antes de as máquinas tocarem o terreno, reduzindo significativamente os prazos do projeto. Por que a verificação das condições do solo é tão crítica nesta fase inicial? A escolha da rota parece depender apenas da topografia visível e da logística. No entanto, os engenheiros analisam a resistência oculta da rocha e a qualidade da terra para entender o impacto no tráfego e no meio ambiente. Esses dados determinam a melhor estratégia de construção, incluindo o número exato de faixas e a extensão final da via. Equipes de construção iniciam a limpeza rigorosa da área assim que o plano recebe a aprovação oficial, removendo a vegetação e ajustando a altura do leito. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, o nivelamento do solo com uma motoniveladora parece simples, mas na prática, a fundação exige compactação extrema para suportar o pavimento de concreto. Simultaneamente, sistemas subterrâneos vitais de eletricidade, água e drenagem são instalados com precisão. Vê-se como valas de drenagem são escavadas ao longo das laterais em estradas projetadas sem calçadas. A base da estrada funciona como uma camada intermediária essencial, transferindo o peso da superfície de concreto para o solo abaixo. O empreiteiro espalha uniformemente uma camada de pedra britada grande, que é compactada por rolos vibratórios ou de rodas de aço para garantir firmeza. Dependendo do tráfego esperado e do clima, essa camada de pedra sobe em múltiplos níveis, com um fundo grosso e um topo fino para estabilidade. Depois, fica mais complexo. Pode-se observar os rolos compressores pesados, movendo-se incessantemente para frente e para trás, por todo o leito da estrada, porque essa ação repetitiva aumenta a resistência de carga e reduz o risco de rachaduras ou assentamentos futuros na estrutura. Esta etapa de compactação consome normalmente de 2 a 4 dias, variando conforme a umidade do solo e o comprimento da via. Um caminhão-pipa segue à frente do rolo, mantendo a umidade ideal para que as partículas atinjam a densidade correta. O processo está apenas ganhando velocidade.
técnicos de campo monitoram rigorosamente cada metro usando medidores de compactação, sensores de vibração e equipamentos de levantamento a laser. Eles asseguram que todas as medidas permaneçam estritamente dentro das tolerâncias permitidas pela engenharia. O leito da estrada, agora totalmente reforçado e compactado, aguarda a etapa de concretagem da superfície. 4 ou mais tipos de agregados. Essa é a quantidade exata que os silos de armazenamento em linha são projetados para comportar na central de dosagem. Carregadeiras de rodas ou correias transportadoras elevam o material bruto para compartimentos individuais de aço ou concreto, separando pedra britada, areia fina e cascalho. Por que essa segregação rigorosa dos materiais é tão crítica? À primeira vista, o armazenamento parece apenas uma questão de organização logística básica. Mas, na prática, sem essa divisão em células isoladas, seria impossível criar a mistura com a precisão quase perfeita exigida pelo cliente. Uma vez armazenado, o sistema de balança de correia calibrável pesa cada tipo de material individualmente, garantindo a massa exata para cada lote com base em receitas predefinidas. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como os agregados já medidos caem na caçamba alimentadora de grande capacidade. O design especial deste componente assegura que todo o material seja descarregado completamente, sem deixar nenhum resíduo para trás. Em paralelo, a água entra na equação, proveniente da rede local ou de tanques, passando por um sistema de pesagem independente. A quantidade necessária é liberada no misturador por queda livre ou através de uma bomba de alta pressão, com bicos de pulverização, dependendo da configuração da planta. Depois, fica mais complexo. No entanto, a mistura não se resume apenas a pedra e água. Aditivos químicos, como superplastificantes ou aceleradores, são introduzidos através de um sistema de dosagem dedicado para evitar contaminação cruzada. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como todos os ingredientes convergem para o misturador de concreto de alto desempenho, seja ele do tipo panela ou de eixo duplo. As lâminas internas fornecem uma mistura rápida e eficiente, produzindo uma massa homogênea de alta qualidade em um ciclo de tempo curto. Por isso, o concreto acabado é descarregado imediatamente nos caminhões betoneira que aguardam logo abaixo. A logística precisa ser impecável, pois, em média, o concreto só pode ser utilizado por cerca de 1 a 2 horas antes de começar a endurecer. Durante o transporte, o tambor continua girando incessantemente para impedir que a mistura se separe ou cure muito cedo. A câmera acompanha o veículo chegando ao local da construção para a pavimentação. E isso ainda não é o limite. O caminhão se aproxima da máquina pavimentadora, pronto para descarregar a mistura no sistema. O material flui para cumprir seu propósito estrutural. De 120 mil a mais de 300 mil dólares, esse é o custo exato de investimento em uma dessas máquinas de pavimentação, dependendo do tamanho e nível de automação. A operação começa quando o caminhão betoneira chega ao local e se posiciona para descarregar a mistura no sistema. O concreto flui para a tremonha receptora da pavimentadora através de uma calha ou de uma esteira motorizada robusta. Por que a coordenação entre o motorista do caminhão e o operador da máquina precisa ser tão rigorosa? Uma falha de comunicação poderia interromper o fluxo contínuo de material. O fornecimento de concreto deve ser uniforme e ininterrupto para evitar lacunas ou atrasos que comprometeriam a estrutura da estrada. Para a pavimentação de longa distância ou obras em rodovias, uma linha de caminhões betoneira é escalonada em rotação precisa. Enquanto um veículo realiza o descarregamento, outro está chegando e os demais aguardam na fila organizada. Em configurações modernas, a esteira conecta diretamente o caminhão à pavimentadora, o que acelera significativamente o processo de alimentação e reduz a perda de material durante a transferência.
Mas isso é apenas o começo. Assim que o concreto é alimentado no sistema, a pavimentadora de formas deslizantes o espalha automaticamente sobre o subleito preparado. À primeira vista, parece que seria necessário um exército de trabalhadores para nivelar a massa cinzenta. Mas, na prática, a máquina segue a largura, espessura e elevação exatas do projeto sem intervenção manual. Não há necessidade de rolagem posterior ou qualquer nivelamento humano. A máquina é totalmente equipada com formas vibratórias e um molde deslizante que compactam e modelam o concreto enquanto ele ainda está úmido. Vê-se como um trado ou espalhador interno move a mistura continuamente para frente, garantindo uma distribuição uniforme antes de entrar no molde de formação. Sensores a laser embutidos, sistemas de posicionamento global ou tecnologia de orientação tridimensional garantem que a superfície final permaneça plana e nivelada. Durante a pavimentação, o equipamento alimenta automaticamente barras de aço redondas de sua bandeja de armazenamento. O processo está apenas ganhando velocidade. Essas barras são inseridas no meio do concreto fresco, posicionadas transversalmente à largura da estrada, exatamente na meia profundidade. Elas ajudam a transferir a carga entre as lajes de concreto adjacentes e reduzem fissuras nas juntas. Graças ao sistema de inserção embutido, essa etapa é feita de forma totalmente automática, sem parar a máquina, mesmo em seções de estradas longas e sinuosas. Pode-se notar como o movimento de deslizamento contínuo impede a formação de juntas frias entre as cargas. O resultado é uma laje monolítica perfeita, mais forte e durável, consolidando essas máquinas como o padrão ouro mundial para grandes estradas de concreto. Nesta etapa não termina. Imediatamente após o acabamento, bicos pulverizadores aplicam um composto de cura líquido sobre toda a superfície de concreto. Esse revestimento ajuda a reter a umidade crítica, prevenindo a secagem rápida e permitindo que o concreto ganhe resistência gradualmente. Algumas horas depois, assim que o concreto começa a endurecer, trabalhadores usam serras especiais para criar juntas de expansão em intervalos regulares. Essas juntas permitem que o concreto se expanda e contraia com as mudanças de temperatura sem rachar, preservando a superfície ao longo do tempo. Depois, fica mais complexo. Algumas horas após o corte das juntas, os trabalhadores limpam toda a poeira e detritos de dentro das lacunas recém-criadas. Em seguida, bombeiam uma camada de selante especial, geralmente poliuretano, silicone ou betume. Esse selante impede que água, sujeira e outros materiais penetrem nas juntas. Sem essa proteção, a água poderia infiltrar pelas rachaduras e causar descascamento ou danos severos à base subjacente. Após todo o processo de concretagem e cura inicial ser concluído, inicia-se a marcação das faixas de tráfego com tinta amarela. Placas de proibido entrar são posicionadas para bloquear o acesso de veículos por pelo menos 7 dias. Esse período permite que o concreto endureça totalmente e atinja sua resistência de projeto. Durante esse tempo, a pista fica estritamente fora dos limites para qualquer tráfego ou cargas pesadas que poderiam danificar a superfície. Finalmente, engenheiros do local conduzem uma inspeção completa e verificação final de qualidade. Eles realizam testes de resistência à compressão, avaliações de planicidade da superfície e checagens de uniformidade. A estrada então recebe a autorização oficial para o uso. Dezenas de trabalhadores coordenam seus movimentos em tempo real, operando como uma engrenagem viva sob o céu aberto. Porque a construção de estradas ainda depende de força física bruta em tantas regiões do mundo. A tecnologia de pavimentadoras deslizantes domina as rodovias norte-americanas, sugerindo um padrão industrial uniforme. Mas em muitos países em desenvolvimento, como o Peru, a realidade econômica impõe o uso intensivo de mão de obra tradicional em vez de máquinas.
O concreto flui pesadamente das bicas metálicas dos caminhões betoneira direto para o solo preparado, sem intermediários mecânicos. Pode-se notar o esforço físico necessário para mover a massa densa usando apenas pás, ancinhos e longas réguas de madeira. A equipe precisa atuar em sincronia absoluta para evitar falhas estruturais na base. Mas isso é apenas o começo da corrida contra o tempo e a química do material. O processo não permite pausas, pois o concreto pode iniciar a cura antes do nivelamento adequado. À primeira vista, parece simples espalhar a mistura manualmente, mas na prática, isso exige um ritmo exaustivo e calculado. Operários inserem vibradores portáteis na massa úmida, eliminando bolsões de ar para garantir a densidade crítica. Depois, fica mais complexo obter a textura final correta. Vê-se como desempenadeiras de aço e rolos manuais alisam a superfície sob o olhar atento e experiente dos mestres de obras. Sem sensores de nivelamento ou sistemas guiados por laser, a precisão da planicidade e da elevação recai totalmente sobre o julgamento visual da equipe. Embora difícil de manter a uniformidade em longas distâncias, esse método permanece vital em áreas remotas ou de orçamento limitado. Isso marca o contraste agudo entre a automação moderna e o esforço humano na infraestrutura global. O concreto alisado repousa finalmente, completando mais uma etapa da obra. Centenas de escavadeiras operam simultaneamente para nivelar as dunas gigantescas no deserto de Taklamakan, na China. O primeiro passo crítico para construir neste ambiente hostil é criar uma superfície plana e fixar a areia móvel para obter uma fundação viável. As lâminas de metal cortam as cristas altas de areia e redistribuem o material para as áreas mais baixas da topografia. O objetivo é criar uma superfície suave e equilibrada, forte o suficiente para suportar o maquinário de construção pesado, sem risco de colapso. Agrimensores verificam a elevação e a inclinação para garantir a uniformidade ao longo de quilômetros de deserto aberto. Mas isso é apenas o começo do desafio logístico. Por que a injeção de água é fundamental em um deserto onde a evaporação é extrema? Aparentemente, adicionar umidade à areia seca seria ineficiente sob o sol escaldante. Mas os engenheiros descobriram que a água age como um aglutinante essencial entre os grãos, criando uma camada mais densa e coesa que a compactação a seco jamais conseguiria atingir. Sistemas de transporte empurram o excesso de areia para longe da zona de trabalho, enquanto compactadores pressionam suavemente a camada superior. Usando braços longos de aspersores e tubulações subterrâneas, as equipes pulverizam quantidades controladas de água subterrânea no local. A umidade penetra a vários centímetros de profundidade na superfície preparada. Quando a areia atinge o nível correto de umidade, rolos compressores pesados entram em cena para remover bolsões de ar e travar as partículas no lugar. O som constante dos tambores de aço ecoa pelo deserto vazio, enquanto cada passagem transforma a areia macia em uma base firme. Pode-se notar como a superfície endurece à medida que seca sob o sol do deserto, tornando-se capaz de suportar o peso de guindastes, misturadores e caminhões de suprimentos. Caminhões basculantes despejam cargas de terra avermelhada sobre a areia estabilizada para criar uma camada de base adicional. As escavadeiras empurram e nivelam esse material por toda a área, adicionando peso à areia abaixo. Isso fortalece a superfície e impede que ela se desloque sob o calor intenso ou a vibração do tráfego futuro. Cada seção é espalhada uniformemente e compactada novamente, formando uma base densa e estável. O processo está apenas ganhando velocidade para a fase de pavimentação. Usinas de asfalto portáteis rugem na borda do deserto, aquecendo pedra, areia e betume modificado com polímero a quase 170 graus Celsius. Tanques isolados entregam a mistura quente sem parar,
para as pavimentadoras que aguardam no local da obra. Cada pavimentadora espalha o asfalto brilhante em camadas de cerca de 6 centímetros de espessura, enquanto rolos de aço seguem logo atrás. A compactação deve ocorrer antes que o material esfrie, exigindo uma coreografia rígida entre pavimentadora, rolo e acabadora. As primeiras passadas utilizam tambores de aço pesados para a compressão inicial. Depois, fica mais complexo. À primeira vista, o processo parece uma pavimentação padrão, mas na prática, a temperatura dita cada movimento com rigor absoluto. Sensores térmicos em cada pavimentadora rastreiam a temperatura da superfície em tempo real. Se o asfalto cair abaixo de 140 graus Celsius, a rolagem para imediatamente para evitar a formação de rachaduras. Vê-se como os rolos de pneus de borracha amassam a superfície nas etapas finais para selar minúsculos espaços de ar e criar uma textura mais lisa. Supervisores verificam a planicidade com feixes de laser, não permitindo mais de 3 milímetros de desvio por metro. O vento do deserto esfria a superfície, endurecendo o asfalto em uma folha negra impecável, capaz de suportar oscilações de temperatura de menos 25 a mais 70 graus Celsius. Para finalizar, os trabalhadores pulverizam uma camada de vedação protetora que bloqueia a umidade e confere um brilho profundo. Ao anoitecer, a rodovia recém-pavimentada brilha sob o sol poente como uma fita espelhada através do mar de areia. Após 4 anos extenuantes de construção, a rodovia de 4 pistas que corta o maior deserto da China permanece completa, conectando os extremos de Xinjiang e impressionando até mesmo engenheiros americanos com o nível de realização técnica. Milhares de variáveis técnicas convergem para um resultado que impressiona até os engenheiros americanos mais experientes. Por que observar essa construção em escala global? Aparentemente, o processo de rodovias de concreto é idêntico da China aos Estados Unidos, mas, na prática, a execução precisa define a longevidade da via. Vê-se como a faixa de concreto recém-aplicada reflete o rigor do nivelamento sobre o terreno preparado. A tecnologia de pavimentação encerra, assim, seu ciclo produtivo nesta fase. O material segue agora para a etapa silenciosa de cura e endurecimento definitivo.